Amigos, meu muito boa noite a você, a galerinha que nos acompanha aqui direto do estúdio número 2 hoje do canal Educação, que fizemos essa mudança estratégica para poder bem receber o nosso alunado que veio lá da cidade de Palmeira do Piauí, rapaz, a terra da brejeira. Alô, você de São Pedro, meu muito boa noite para São Pedro, para você que nos assiste também pela plataforma. Você já está vendo aí na nossa tela dividida. Tá vendo aí a galera que veio 600 km. Rapaz, é chão mais chão que em São Raimundo. Quando eu vou em São Raimundo é 530, viu? 600 quilômetros, a galera que veio lá da cidade de Palmeira. Hoje eu já vi nas fotos eles se divertindo aí com o Adriano. Já foram no shopping, eu acho, né? Parece que subiram também a, a estaiada, eu só andei ali uma vez. Subir a estaiada, que dá um friozinho na barriga quando vai subindo. Massa, viu? Eu vou já já passar o microfone para eles, galerinha. Mas como é importante ouvir, para poder até ver como é que funciona aqui a brincadeira, que a gente fala que às vezes é uma brincadeira, né? Uma brincadeira boa. E é séria, porque educação é coisa séria. E eu tenho o orgulho de dizer que minha educação todinha foi na rede pública. Eu comecei lá em Coronel José Dias, na rede pública, e terminei aqui na UESP, na rede pública. Então, minha vida escolar foi toda pública. E hoje, felizmente, a gente tem várias formas de você ampliar o leque, a possibilidade de você aumentar o conhecimento, de ter mais formação, mais informação. E o canal Educação, felizmente, tem garantido isso, levando pelas várzeas, pelas chapadas, pelos sertões do Piauí. Alô, Lohânia, é lá? É não. Alô, Lohânia. Alô, meu amigo Santiago. Boa noite, meu amigo Santiago. Vou passar o microfone, a voz, para Daniela. Daniela, para Daniela, depois para passar para os alunos como foi a experiência de vir a viagem. Primeira viagem, né? A viagem é doida. Quando eu vou para São Raimundo, minha família é grande. Lá em casa nós somos 5. Então, quando eu vou para São Raimundo, daqui uns 80 quilômetros é a primeira parada, que é mais ou menos em Água Branca. Aí depois, mais 80 quilômetros é chegando em Água Branca. Aí depois, mais 80 quilômetros é Floriano. E vai parando, vai parando, vai parando. E aí, até chegar em São Raimundo. Quando eu vou em Tiriço, né, quando você vai mais rápido, às vezes uma urgência, eu gasto 6 para 7 horas. E às vezes eu tenho o pé pesado. E eu sei que lá é mais longe, que são 600 quilômetros. Então, o ônibus não é tão confortável, que eu vi que é um ônibus escolar. Às vezes, o conforto não é tão qual vieram em outro, né? Às vezes, você não tem o mesmo conforto que ir num carro pequeno. Mas aí tem a brincadeira, né? Tem o fuzuar, tem a viagem, tem o cantarola. Eu sei que daqui para lá vão cantando às vezes, vão brincando para poder passar o tempo. Mas o mais importante, claro, é tá a presença aqui. É um esforço épico. Eu acho que eu já havia pedido uma vez para vocês virem. Eu falei, rapaz, vamos lá no canal. E deu certo agora, felizmente. Daniela, Daniela, eu vou passar a voz para Daniela. Bom, como você já falou, a gente mora bem distante, né? A 600 quilômetros daqui. Da sede do nosso município é 60 quilômetros. Lá somos no interior, um povoadozinho, Meu São Deus Francisco. do céu. Sério, lá é interiorzão. Ah, eu pensei que era a sede. Pois é, saímos de lá É, umas 5h30 mais ou menos, até chegar na cidade de Palmeira. Lá a gente perfeito. andou e veio nessa rota toda. E esse canal Educação lá para nós, que moramos no interior, que não tinha, os alunos terminavam no ano, não tinha oportunidade do ensino médio de sair para cidades vizinhas, muitas vezes não tinha familiares, nem oportunidade, nem condição financeira para isso. Tanto que a primeira turma foi uma turma muito grande, por essa quantidade de alunos que tinham parado, porque não tinham condições de sair para as outras cidades, né, para continuar. E lá finalizaram. E esse canal de educação para lá para nós foi assim, sabe, uma ímpar. Não tem nem não tem, sem palavras
para falar, porque a oportunidade lá, as portas se abriram, Que bom, né? que bom. E quanto à viagem para cá, porque lá é isso, a gente vê a telinha e desliga e tá tudo certo. Eu Mas quando a gente compreendo. chegou aqui, sabe, a minha expectativa foi além. Que bom. Porque desde assim, da estrutura, de tudo, e a gente vê cada um fazendo o seu papel por trás disso aqui, é muito importante. E aí hoje a gente conhece, a gente vê lá só você, né, dando a sua aulinha, ok, mas ninguém sabia como que era por fora daqui, né? Complexo, Tantas pessoas dando o seu melhor com por trás certeza. para nos proporcionar isso, Com certeza. né? E olha, eu tô sabendo agora que fica a 60 quilômetros da sede da cidade. Na verdade, eu acho que eu passei por Palmeira. Palmeira fica na BR indo para Bom Jesus? Ou precisa entrar? Ela, quando você vem, ela tem uma entrada. Quando você vai chegar em Cristino Castro, tem uma entrada e você volta para Palmeira. Aí, quando vai de Teresina, vai daqui de Teresina, passa direto, passa em Cristino Castro e Bom Jesus para lá. Então Mas já tem uma não entrada, entra. Ah, não, já entra um vem pouquinho. para trás, É, né? exatamente. Pois é, porque eu ia dizer, eu não lembro de ter passado em Palmeira. Eu lembro de ter passado. Como é o nome, rapaz? Colônia. Colônia fica na BR, não Fica fica? na BR. Eu lembro de ter passado em Colônia. E quando eu fui, faz muito tempo, eu acho que eles não eram nascidos. Eu fui para Barreiras 2 vezes. Eu fui uma vez com meu pai pequenininho, mas depois fui maior. Já fui em 98 para 99. Eles não eram nascidos, com certeza. E eu fui em Barreiras com meu pai. Meu pai foi tentar a sorte com o negócio de gado, de ver se dava certo comprar a criação lá. Mas era tudo caro, comprar carne era tudo caro. E aí que eu tô lembrando, que eu não lembro de ter passado em Palmeira, mas eu lembro de ter passado em Colônia. E na época, você deve lembrar melhor do que os meninos, eles talvez não saibam tão, mas havia aquela discussão da divisão do estado do Piauí, que a gente teve namorando mais perto de dividir o estado do Piauí em duas partes. E a ideia é que a capital ou seria Bom Jesus, que é uma cidade que já tinha uma certa estrutura, ou seria Colônia, que não tinha estrutura, mas por ser uma cidade que ainda estava nascendo, poderia se planejar, já vista que era uma cidade plana. Eu lembro muito dessa discussão. Ou seria o Canto do Buriti. Então, a capital mais próspera que poderia ser seria Colônia, que é lá pertinho de vocês. Lembro demais disso daí. Mas Bom Jesus, assim, o pessoal diz, não, porque Bom Jesus já é uma cidade já completa. A cidade de Colônia seria melhor, porque você ia começar do nada, né? Poderia fazer uma cidade planejada, com as ruas mais largas. E a Luane, muito bem, Luane. Luane, olha, quando eu vim para Teresina, você tem quantos anos? Eu tenho 15. 15. Quando eu vim para Teresina, eu ia fazer 17. Era um menino velho do buchão. Eu terminei meu terceiro ano muito cedo, foi com 16 anos. Então era um menino, pode-se dizer, né? Eu terminei lá em São Raimundo. Eu fiz normal. Você sabe o que é normal? Que era estudar para ser professor de primeira a quarta série. E aí eu vim para cá para fazer um cursinho, né? Meu pai fez um esforço para eu vir para cá para fazer um cursinho. E eu vim com 17, menino do buchão, sabia fazer um arroz, o cara vai torar a panela, queimar a panela. Mas essa fase que você tá, dos 15, eu acho que é a fase que a gente está começando a formar uma identidade daquilo que a gente quer ser. Eu acho que é a fase, até ali, os 14, você está muito viajando em muitas coisas, mas eu acho que depois dos 15 você começa a colocar um norte, um objetivo, uma meta, e eu vou chegar. E eu vou lhe dizer que o canal Educação já teve muitos louros, muitas vitórias, e eu acho que a gente tem buscado melhorar um pouquinho mais para ver se consegue fazer cada vez mais que o nosso alunado possa conseguir trilhar o seu caminho, claro. A gente só dá um empurrãozinho, mas a outra parte vai caber, claro, também a você. E, claro, você sabe que toda a estrutura que tem aqui, que é muita gente para poder botar o professor na frente aqui, ó, o professor só vem com os slides, o restante é todo uma estrutura mega para poder levar a aula de qualidade lá para todos os rincões do Piauí. Então, o que eu quero que você veja é agarrar a oportunidade. Eu tenho um menino com 14,
é mais novo que você um pouquinho. E esse meu com 14 anos, ele está no 8º ano, ele está mais atrasado, vamos dizer assim. E eu tenho um de 17 que está terminando o 3º ano e vai fazer o Enem esse ano. Então nós estamos naquela tensão pré-Enem, né? Que é um período, ele ainda não decidiu o que vai fazer numa altura dessa. Moço, diz para nós o que é que tu vai fazer. E eu sei que ele ainda está em formação, porque essa fase é uma fase mesmo assim, que você está criando ainda um cerne do que é que você vai querer. Que não você vai decidir o que é que você vai ser o resto da vida. Então, eu espero que você agarre com vontade e continue firme no objetivo que você está começando a trilhar na cachola. Tá legal? Ana Flávia. Minha chará do saxofone. Flavinha tem pretensão de fazer alguma coisa? Já tem uma ideia? Tenho. Oi, muito bem. Pode expor pra gente? Curso Medicina Veterinária. Muito, muito, muito bem. E lá em Bom Jesus tem veterinária. Eu acho que em Bom Jesus tem veterinária na Federal, se eu não me engano. Meu menino, que não disse, mas no início do ano, o mais velho, né? O Arthur, no início do ano ele disse, papai, acho que eu vou fazer veterinária. Bom, arrocha. E a Ana Vitória. Ana Vitória, Victoris, um nome bonito. Pretende o que, Ana? Curso de enfermagem. Lá tem enfermagem também, não tem? Lá pertinho tem. Aham, muito bem. Minha irmã é enfermeira. Minha família é uma família de professores e enfermeiros. No interior tem muitos professores e enfermeiros. E minha família tem uns 15 enfermeiros. Mais ou menos. Eu tenho uma médica que tem uns 15 enfermeiros. Minha irmã é enfermeira, eu tenho 2 tias enfermeiras, muitas primas e primos enfermeiros, muita gente. É uma área boa e dá uma estabilidade, não trabalha muitão. E o meu amigo? Isael. Meu amigo? Misael? Isael. Isael, meu amigo Isael. Tem a ideia já de alguma coisa, meu amigo velho? Ainda não, tô em dúvida ainda. Muito bem, muito bem. Mas já tem assim um norte, uma ideia. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu sei que a aula, eu vou deixar a aula em stand-by. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu falo sempre da brejeira. E eu conheço um rapaz lá da cidade que é o Edivaldo. Ele nasceu lá na região. Ele é de lá, só que é da cidade mesmo. Não, talvez seja um outro Edivaldo, porque esse mexe com funerária. Ele é de lá, de Palmeira. A mãe dele mora lá em Palmeira. Não. Não. Ele é mais forte, fortão e da cor dessa moça. Edivaldo. Eu vou procurar depois no meu zap. E o Edivaldo, ele fala muito assim pra mim, que lá tinha... Flávio, todo lugar lá tem cachaça, mas tem brejeira. A gente chega lá, acaba pegando balde, assim, pra você. Conversa, Edivaldo. Aí eu fico na curiosidade. Então, tem muitos engenhos. Se você tem essa oferta grande, é porque deve ter muita gente que produz. Tá certo assim? Mas eu lembro outra coisa, porque quando meu pai trazia, geralmente você olha quem consome, viu? Vocês não devem, mas quem consome, geralmente percebe que não é gosto diferente. Ou seja, você vai de um galão e ia para o outro e você não sentia a diferença de uma para outra. Ou seja, é como se fosse uma prática comum a todos fazendo da mesma forma. Não é assim? Muito bem. Que ouviu de tanto eu pedi. Pronto. Senhora Yara, deixa eu te pedir um favor. Mariana, deixa eu te pedir um favor. Eu ganhei uma brejeira, mas ela não chegou na minha mão. Eles sabem o que é. Veja com a professora Lafayette, que ela sabe onde é que vai estar. Pode ser? Bora começar? Podemos? Beleza, deixa eu ver quem está ali, quem está aos vivos. Lohânia, alô Lohânia.
Alô, galera de São Pedro, alô, São Pedro, rapaz. Galera de São Pedro também vai vir aqui, rapaz. Meu amigo Zé do Beija, lá é de São Pedro. Eita, Zé do Beija, rapaz. Olha, nós vamos trabalhar hoje uma temática que é um pouquinho diferente, mas é continuando o que a gente estava na semana passada. A semana passada fui eu, não foi? Porque teve um dia desse que foi a professora Kelly, que ela veio me substituir. Então nós vimos machismo, não foi visto o machismo um dia desse, patriarcalismo, e nós vamos ver outruísmo. E esse outruísmo ele está mais próximo de nós, porque você consegue perceber no cenário nacional e você consegue perceber também no cenário local, que é um negócio chamado de populismo. Então, eu vou resumir o populismo. Populismo são lideranças que têm um certo carisma e conseguem ter uma penetração no povo. Conseguem entrar no povo, no âmago do povo, no íntimo, e o povo passa a gostar. Então, os líderes populistas parece que têm uma coisa de pele, de se aproximar das massas, do povo, e de ter um discurso que vai ao encontro deles. Geralmente o discurso é, vou garantir os direitos trabalhistas, vou melhorar o salário, vou garantir emprego para todo mundo. Você não vê esse discurso? Você vê esse discurso a nível nacional e você vê discurso também a nível estadual, lá na sua cidade, que às vezes quando o prefeito está em campanha está prometendo. É um discurso populista. Ele sempre existiu? Não, ele vai ser criado. Aí nós vamos ver como é que ele vai nascer aqui no Brasil. Bacaninha? Segundo elemento que você tem do populismo. As lideranças populísticas gostam de ser meio que adoradas. Eles fazem muita propaganda, gostam de ser benquistos, às vezes o rádio, o cinema, a televisão, uma musicazinha para ficar martelando, 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 e você pegar no dente. Você até aprende, pode até não gostar do cara, mas você aprende. Ali é uma prática populista. A propaganda para ele ser muito benquisto. E o Brasil teve uma experiência do populismo, criada inicialmente pelo tal do Getúlio Vargas, e depois vai ser copiada por 300 outros políticos. Então, quando você assiste hoje a nossa campanha eleitoral a nível nacional, você vê discursos populistas de um lado e do outro, porque os dois adotam dessa forma. No meio. Meu amigo Santiago disse: a criação do estado do Gurgueia está proposta em 2 projetos ainda e visa desmembrar o estado do Piauí na porção sul, separando desde um total de 87 municípios. Eu sei que a minha parte, que é Coronel Zé Dias, ia ficar por Gurgueia. Serra da Capivara ia ficar por Gurgueia. Santiago, meu amigo velho, essa discussão vinha dos anos 80 para cá. Mas aí depois ela esfriou e ninguém mais comentou sobre ela. Vamos lá. Deixa eu pegar a canetinha, vem cá minha filhota. Eu comecei com uma imagem. E essa imagem eu queria que você identificasse aí o que seria essa imagem. Parece uns coroné, não é? Não parece uns coroné? Porque antes de ser o populismo, o Brasil era um país rural, era um país de economia agrária, era um país dominado pelos grandes proprietários de terra, os coroné. Eu sei que você vê essa realidade às vezes lá também, porque tem grandes proprietários, grandes latifundiários, e essa realidade se mantém em muitas regiões do país. Que realidade? Essa aqui, ó. Cidadania é restrita ou quase inexistente. Cidadania restrita ou quase inexistente. Mas a primeira parte que eu botei foi da época que o Brasil era colônia de Portugal. Lembra assim? Colônia de Portugal. Vou botar a data para você lembrar em data. A chegada dos portugueses foi no ano de 1500. Pedro Álvares Cabral, lembra? Chegada dos portugueses. E dessa data até o 7 de setembro de 22, nós éramos o quê? Nós éramos uma colônia de Portugal. Assim, nós éramos obedientes aos portugueses. Lembra assim? Quem mandava os governantes para cá? Os portugueses.
Quem cobrava os impostos? Os portugueses. Quem estabeleceu as leis? Os portugueses, a terra do Cristiano Ronaldo, eles que mandavam em nós. Lembra assim? Até que no 7 de setembro nós fizemos a independência. Então, durante esse período de 300 anos, o Brasil era um país de grandes latifúndios. Sabe o que é latifúndio? Late é grande. Se fosse minifúndio, seria pequeno. Lá no povoado, como é o nome do povoado? São Francisco. Lá no povoado São Francisco não tem as chácaras, não tem os roçados pequenos? Ali são pequenas propriedades, são minifúndios. Mini é pequeno e fundiária é terra. É uma pequena propriedade de terra. Se mini é pequeno, late é o quê? É grande. E para poder produzir cana, para poder produzir café ou produzir algodão, você precisa produzir em grandes propriedades. Usando que tipo de mão de obra? Escravos. Então, durante esse tempo todinho, nós tivemos a mão de obra essencialmente de quem? De escravizados. Lembra assim? Lembra assim? Deixa eu ver aqui. É de lá não, não? Não. Deixa eu ver aqui. Aí eu botei o patriarcalismo, você já viu na semana passada, que era aqueles senhores que se sobrepunham às mulheres, que as mulheres geralmente são obedientes a eles. É o vovô coronelzinho que mandava em tudo. Ele é um patriarca. Ele tinha o poder de vida e de morte praticamente sobre todo mundo que vivia ao redor dele. Então ele tem um poder de mando. Ele tem um poder de mando. Quando ele mandava, o cabo obedecia. Meu avô Raimundo Coelho, que era uma espécie de coronel, tinha terras, tinha muita gente que dependia dele. Quando ele falava com a gente, chega, trancava, meu pai. Não passava, era nada. E ainda tinha a palmatória. Olha, que eu não sou velho. Meu avô tinha a palmatória. A palmatória era dessa época, da época da escravidão. Os escravos cometeram um desviozinho. Era punido. Uma das punições leves era o quê? A palmatória. Aí eu coloquei assim, ó, patrimonialismo. Vamos ver se lá na cidade de Palmeira tem patrimonialismo. Patrimonialismo é quando o político se utiliza da coisa pública como se fosse um patrimônio privado. Eu vou repetir. O político utiliza da coisa pública como se fosse uma coisa dele, da família privada dele, como se fosse patrimônio dele. É como se ele pegasse o carro da prefeitura e desse para a esposa ir ao cabeleireiro, e ao supermercado, e passear lá em Luiz Correia. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas nessa época aqui era mais comum. Não havia órgãos fiscalizadores e nem a imprensa para criticar. Por último, clientelismo. Alguém lembra de clientelismo? Esse conceito foi discutido na aula da semana passada, eu acho. Clientelismo. Clientelismo. Deixa eu ver quem está ali. Um alô pro Luiz. Um alô pro Luiz, Luiz Vaqueiro. Vitor Aboiador. Vou lhe explicar o que é clientelismo. Na sociedade romana, lá na época que Jesus Cristo nasceu, haviam 4 classes sociais. Eram os patrícios, as patis. A gente no interior não fala, as patricinhas, olha aquelas bichinhas. Olha, aquelas bichinhas nem pisam no chão. Elas nasceram num berço de ouro. Elas são patrícias. Elas são filhas de famílias nobres. Eram os patrícios. Aí, além dos patrícios, tinham os plebeus. Quem são os plebeus? O povo. A plebe é o povo que trabalha. Nós somos plebeus. Eu e ela somos plebeus. Só que os plebeus, geralmente, eles vivem do seu trabalho. Ele tem um emprego. Às vezes, ele tem uma roçazinha. Tem uma bodega. E abaixo dos plebeus tinham os clientes. E os clientes não tinham emprego, não tinham um pedacinho de roça e não tinham trabalho. Então, às vezes, os clientes se submetiam aos patrícios. E iam as famílias patrícias todo dia
com a mãozinha pedir R$ 1 para comprar o pão. Você lembra aquele negócio de pão e circo? Lembra? Pão e circo? Que o governo dava o pão e a diversão para o povo, e o povo dizia, eu te amo, eu te I love you, porque tu é bonzinho comigo. Se o governo dá o pão e você está comprando a marmita, e você está assistindo o jogo, a novela, o circo, se divertindo e não tem tristeza, você vai gostar do governante. Dá para ver assim? É uma prática clientelista. Geralmente no clientelismo, quando eu presto favor para alguém, eu espero que ele me retribua. Como é que as pessoas retribuem o favor lá no interior? Como é a retribuição até hoje? Ela geralmente é feita da mesma forma, na forma do voto, né? Assim, quando você presta um favor para alguém, quando arranja um emprego, você fica, obrigado. Ajudou a família a levar uma pessoa que está doente lá para Teresina. É isso, a pessoa é boa. Você retribui como? Na forma do voto. Ainda existe clientelismo? Ainda existe clientelismo? Existe. Infelizmente ainda existe. E aqui no Brasil não havia muito, mas os chefes políticos, que eram os coronéis, geralmente têm os seus jagunços. Hoje não tem mais, né? Porque agora é proibido. Mas tinham os seus jagunços. E quando você tinha os coronéis, dono de terra, que tinham os jagunços, você dizia que ele era um caudilho. Então estou lhe dizendo que isso durou 300 anos. Mas eu vou passar, ó. Aí o Brasil fez a independência em 22, ó. O que é que diz o texto? As estruturas da época da colônia vão perdurar no Brasil mesmo depois da independência. Olha aí, ó. Eu lhe disse que elas perduraram por 300 anos. Aí fizemos o 7 de setembro. Independência ou morte. Não tem um grito do Ipiranga? Independência ou morte. Ora, fez pica independência, olha. E continuou do mesmo jeitinho. Mudou? Não, porque continuou havendo o latifúndio, a escravidão. Esses tópicos todos continuaram. Mesmo o Brasil independente. Foi claro assim? Foi claro? Aí eu botei assim, ó. O domínio oligárquico é onde eu queria chegar. Isso tudo era para chegar nesse nome chamado oligarquia. Oligos quer dizer poucos. Igarquia quer dizer poder. Quando você tem um pequeno grupo que se assenta no poder em uma prefeitura e passa 20 anos no poder na prefeitura, ou no estado, ou no país, você diz que ali está sentado uma oligarquia. Foi claro que tem uma família que está se eternizando no poder há muito tempo. É uma oligarquia. Foi claro assim? Massa? Aí eu botei assim, ó. O domínio oligárquico de poucos no poder, pouquinho, ó, perdurou por décadas. Fizemos a independência. E perdurou por décadas. Você vai ver até quando. Aí eu botei, ó. Sob a ingerência das elites agrárias. Então, eu quero que você veja que o poder dos coronéis e das oligarquias vinha de onde? Da terra. A riqueza mais importante que nós tínhamos no país era o quê? A terra. A riqueza mais importante que você tem lá na sua cidade ainda é o quê? A terra. Lá tem muita indústria? Não. A não ser a fábrica de cachaça, mas não tem outra indústria. Dá para ver assim? A riqueza mais importante é a terra. Aí eu coloquei, ó. Com o auxílio de forças militares, aqui eram os jagunços. Hoje não tem mais, mas naquela época tinha. Eles vão preservar um abismo social. Para dizer o que é abismo social? Abismo social é uma diferença grande entre os ricos e os pobres. Isso é um abismo. Você está no carro, não está no carro? Dirigindo o carro? Tem um abismo, ele está lá embaixo. É um abismo social, ó, entre os ricos e os pobres. Quando fez a independência, essa situação mudou? Não, porque continuou havendo uma exclusão da cidadania. Como é o tópico lá em cima, ó.
é uma cidadania restrita ou que não existe. Dá para ver? Os escravos eram cidadãos? Não. Os peão dos coronézinhos eram cidadão? Não era nem gente. Ainda hoje tem cara que não é nem visto. Foi claro assim? Então quero que você veja que essa situação ela havia no Brasil, mesmo depois da nossa independência aqui, ó. Bacaninha? Posso passar? Deixa eu ver galera lá de São Pedro. Alô, São Pedro, rapaz. Alô, São Pedro. O polo de São Pedro é como o de vocês. Fica a 60 quilômetros da sede do município. 60 quilômetros. Se for de estrada de chão, dá pelo menos 1 hora de viagem. Pelo menos 1 hora de viagem. Deixa eu passar. Alô, São Pedro. Alô, galera de São Pedro. Alô, PI7. Aí eu coloquei assim, ó. A nossa independência é em 1822. E dessa data até essa, 1889, aqui tem o 15 de novembro. Alguém lembra o que é que tem 15 de novembro? 15 de novembro é feriado, eu já vou dizer para vocês, é um feriado. Alguém lembra o que é que comemora no 15 de novembro? Proclamação da República, muito bem. Ó. Então, o que é que eu quero que você veja? Ó. Dessa data até essa data, o Brasil não era uma república, porque o Brasil era governado por reis. Lembra? Que foi o Dom Pedro I, que fez a independência, e depois o filho dele, o Dom Pedro II. Então, estou botando aqui. Nós vamos começar a ter algumas transformations, ó. Ao longo do Império, nós vamos começar a ter umas transformations até chegar nesse evento. Até chegar em o Brasil deixar de ser governado por um rei. Bacaninha? Aí eu coloquei assim, ó. Nessa fase, que a gente chama século XIX, tivemos o avanço do capitalismo. Eu vou botar o símbolo do capitalismo. Capitalismo é dinheiro. Mas eu lhe disse que o poder das oligarquias estava atrelado a quê? O poder dos coronezinhos vinha de onde? Qual é a riqueza maior que ele tinha? A terra, né? A terra? Não é a terra? Terra não é a mesma coisa que dinheiro. O João Claudino, já morreu, mas o João Claudino tinha muito dinheiro. E geralmente o dinheiro do João Claudino não vinha da terra, vinha do comércio ou da indústria. Não é assim, ô velho João? Do Armazém Paraíba e etc., do shopping que vocês andaram. Vocês forem em qual dos shoppings? No Teresina? Ali é do velho João. Todo do velho João. O velho João tem o Paraíba, tem a Guadalajara, tem a Onyx, tem a Houston, tem o Teresina Shopping, tem o São Luís Shopping, tem a Sucesso, tem a Frigotil, tem uma penca de empresa. Ele é um empresário. Ele é um burguês. E eu estou dizendo para você que começava o Brasil a ter um avanço do real, não é terra. Deu para entender? Está começando a ter um avanço no Brasil do real, do din-din, faz-me rir. Ah, papai, eu botei assim, ó. E esse cenário, ó, vai haver a abolição da escravidão, vou mostrar já já, a princesa Isabel abolindo a escravidão. E se não é mais o trabalho escravo, o trabalho agora vai ser livre e assalariado. Então, a Daniele, bem aqui, ela é livre. Se ela quiser, ela não vai mais trabalhar lá no canal Educação, lá na escola. Você é concursada? Pronto, aí agora eu não quero mais rir, não. Eu vou ganhar na Mega Sena, não vou mais, não. Ela é livre e assalariada, é diferente do trabalho escravo. Você lembra como era a escravidão, a peleja? Eu estou lhe dizendo que com a abolição da escravidão, a gente passou a ter uma predominância do trabalho livre e você recebendo R$1. Ó. Era pouquinho ainda, mas era melhor do que ser escravo. Não é não? Melhor do que ser escravo. Então, começamos a ter luta por direitos. Direitos sociais e direitos políticos, porque só quem tinha direito político eram os coronéis.
E o povo agora está dizendo, olha, eu não sou mais escravo, eu quero ter direito também. Eu quero votar. Só que nessa época aqui o voto era assim, ó. Só votava quem tinha uma renda mínima. A gente chama de voto censitário. Hoje não é, mas durante muito tempo só votava quem tinha uma renda comprovável. Aí eu coloquei. O Brasil começou a diversificar a pauta das exportações. Me diga um produto importante que nós exportamos muito tempo. Nós vendemos muito. Não hoje, muito. O açúcar. Lembra? O Brasil começou a se tornar gente produzindo o açúcar. Pode me dizer outro exemplo? Opa! O quê? O coffee. Vou botar bem aqui, ó. O café. O coffee. Vou botar um no meio aqui, ó. O algodão. O algodão. Mas vou botar mais outro. O látex. Você conheceu maniçoba? O látex da maniçoba? Não? O látex, a borracha da maniçoba. Eu estou dizendo para você que nós estamos diversificando a pauta das exportações. Se eu fosse perguntar se era bom ou era ruim para nós, você ia me dizer o quê? Quando nós vendia só açúcar, agora nós vendemos açúcar, algodão, café, látex, hoje soja, gado, carne, olha o tanto de coisa que a gente vende hoje. Deu para ver? É melhor ou é pior para o país? É muito mais melhor, né? É muito mais melhor. Dá para ver assim? Aí eu botei, ó. E nesse cenário de diversificação dos produtos que a gente vende, começa a surgir novas classes sociais, novos interesses e novas mentalidades. Então eu vou apagar essa parte e eu vou botar bem aqui assim, ó. Dessas mentalidades que estão surgindo, eu citei alguns tópicos aqui, ó. Lá na nossa bandeira da República tem um elemento chamado ordem e na nossa bandeira tem o ordem e progresso, né? Ordem e progresso, ó. Ordem e progresso. Ah, papai. Ordem e progresso. E o ordem e progresso, galerinha, é uma ideia que você chama positivista. Se você fosse dizer nacionalista, é um amor à pátria, a bandeira, o nosso solo sagrado. Você não vê o discurso do tio Jair Bolsonaro dizendo que é nacionalista? Aí você vê o discurso do Lula dizendo também, sou nacionalista. Você não vê esse discurso? De amor à pátria, ao solo, à bandeira, aos símbolos. E eu estou lhe dizendo que esse elemento começa a surgir mais forte entre nós. E olha que já faz tempo que a gente era independente, ó. Faz tempo. Aí eu botei mais ainda, ó. As ideias liberais, elas iam aqui para o Brasil falando que a melhor coisa que haveria para o país é que o Brasil se transformasse numa república. O 15 de novembro é a proclamação da república. E por último, darwinismo social é a ideia que existe de estabelecer uma diferença baseada na raça, de que os europeus eram melhores que os outros. Quando os brasileiros incorporaram essa ideia, eles disseram, os brancos são melhores que os outros. Não aboliu a escravidão um dia desse? Não foi abolida a escravidão aí? Pois a nossa elite branca não queria aceitar que os negros fossem iguais a elas. Foi claro assim? Então, estou lhe dizendo que continua havendo uma exclusão da cidadania. Viu assim? Exclusão da cidadania. Eu vou mandar um alô já para Luiz Fernando, dono da bodega. Alô, meu amigo Luiz Fernando, pai, dono da bodega. Alô, Luiz Vaqueiro. Alô, galega linda. Alô, galera de São Pedro, rapaz. Alô, galera de São Pedro. Belezinha, vamos passar aqueles 2 minutinhos, paradinha para aqueles 2 minutinhos, botar um gole de água e a gente volta já já.